Sejam muito bem-vindos ao programa Cara a Cara AD Caramuru, agora no nosso segundo programa. Mas antes, a gente quer te agradecer por você ter estado com a gente no nosso primeiro programa do Cara a Cara, por todos os compartilhamentos, todos os comentários, por você ter se envolvido tanto com esse projeto. A gente fica muito feliz com isso. E hoje a gente está aqui com duas pessoas que são muito especiais pra gente. Primeiro, a gente está aqui com o William. Ele é líder do Ministério de Casal aqui da nossa igreja. Já foi líder de jovens, líder de crianças. O Williams, né? Para as pessoas aqui, né, da igreja, chamam ele de Williams. Temos aqui também o Caio, que ele é vice-líder dos jovens da Igreja Presbiteriana Renovada de Padre Miguel. E também é líder do louvor. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente vai fazer uma oração, convidando o Espírito Santo para ele sempre estar presente aqui com a gente, amém? Senhor, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigada por esse dia que o Senhor está nos dando. Muito obrigada porque a gente sabe que o Senhor já está aqui e já chegou, ó Deus, com a gente. Senhor, eu te convido para que o Teu Espírito Santo tome o primeiro lugar aqui. Que a gente venha se alegrar na Sua presença, que a gente venha se divertir na Sua presença, que a gente venha aprender um com o outro, que a gente venha aprender contigo e que cada um que está assistindo esse programa nessa hora possa ser impactado pela Sua presença, possa ter o seu lar renovado pela Tua paz, meu Deus. Assim nós oramos, pedindo para que o Senhor tome a frente de cada projeto que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o primeiro assunto que nós vamos falar, na verdade, é um tema geral sobre a quarentena. Ela é uma vilã ou ela é uma heroína? Mas a gente vai primeiro falar sobre o que ela tem sido na família. Ela tem sido uma heroína, uma vilã? Mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão aderindo à quarentena? Estão aderindo? Sim? Sim. Sim, né? Sim, tá? Sim, mais ou menos. Impossível. Uhum. Agora, a minha pergunta é, como que isso tem afetado emocionalmente vocês? Na família de vocês, com os seus cônjuges, ou com o filho, ou com o irmão? Como que vocês têm lidado com essa situação? Você, William, como é que você tem lidado com isso? Primeiramente, quero desejar a todos a paz do Senhor, você que está em casa aí nos assistindo, né? Como tem reagido à quarentena? Há pouco tempo, nós tivemos uma perda na família de um ente muito querido e eu senti a necessidade de ficar em casa, né, com a minha esposa, dando um apoio com a família, mas tinha que ir trabalhar. E, de uma semana mais ou menos depois, veio esse decreto, né, dizendo para fazer a quarentena, e me deram minhas férias forçadas lá no trabalho. Então, para mim, a quarentena não foi a vilã, nem foi a heroína, mas ela foi necessária nesse momento, né? Ela me ajudou, né? Eu estou podendo acompanhar mais de perto minha esposa, a minha sogra, estar mais juntos, porque a gente sabe que quando a gente perde alguém da nossa família, fica aquele vazio, aquela lacuna muito grande, e a gente precisa estar unidos, né? Assim, quem se foi, né, está nos braços do Senhor, mas aqueles que ficam, fica a saudade, né? E então a quarentena não tem sido vilã nem heroína, mas ela foi necessária. Mas aí ela trouxe alguns pontos positivos, né? Você conseguiu estar mais tempo com seus filhos. Então, ela está mais para positiva do que negativa nesse momento, né? Isso, ela está mais para positiva do que para negativa, porque a gente está mais juntos. Às vezes a gente fica pensando, né, quando a gente está na correria do dia a dia, que o dia tinha que ter 24 horas. E hoje é um vazio muito grande, porque hoje, a gente estando em casa, ficou sobrando muito tempo. Agora, hoje sobra tempo para a nossa família, né? E, às vezes, a gente fica pensando, o que vamos fazer?
né? Vamos se reinventar nessa hora, né? Ficar mais próximo do filho, da esposa, abraçar mais, brincar mais, sorrir mais, estar mais unido, porque daqui a pouco acaba a quarentena e aí a gente vai sentir, na verdade, saudade da quarentena, que era quando a gente podia estar junto com nossos familiares, né? Mais próximo um do outro e sentindo mais o desejo de... Parece assim que quando eu abraço meu filho, eu abraço minha filha, ou abraço minha esposa, é uma sensação muito boa, né? Porque você está na quarentena, mas você está cuidando de quem você ama. Então, é um momento necessário. E para você, Caio, como é que está sendo, né, passar por esse período de isolamento social? Às vezes não vê os amigos, não vê os familiares. Como é que está sendo? Você está conseguindo lidar bem emocionalmente com isso? Primeiramente, Samela, agradeço essa oportunidade de estar conversando, da gente estar expondo algumas ideias com relação à quarentena. Apresento também aqui a paz do Senhor a todos os irmãos que estão vendo nesse momento, em nome também do meu pastor, o Ronaldo Fonte, da igreja. E com relação à família, à quarentena, é algo muito novo, né? Se a gente parar para pensar, estava conversando com minha mãe, ela nunca viu isso. Minha mãe tem 70 anos, ela nunca viu essa situação nessa forma, nessa intensidade. E ela tem 70 anos e ela está num grupo de risco. Então, eu moro com minha mãe, eu tenho que trabalhar. Eu sou funcionário público, né? Sou militar, e eu tenho que estar saindo, às vezes, todo dia, mas quando eu chego em casa, eu procuro ficar um pouco longe dela. O William falou que abraçar, ficar perto, só que você fica preocupado, porque você sabe se você está com vírus. Então, o cuidado, de repente, você estando na sua família, de abraçar, você está tendo cuidado, evitando esse abraço, esse contato, assim, porque você não tem ainda o teste rápido. Não sei como que vai ser, a gente não entende muito, né? Essa doença tem sido muito dinâmica. E eu tenho visto, no primeiro momento, o pessoal aderiu à quarentena. E agora tenho visto um pouco, às vezes, o pessoal meio que afrouxando um pouco. Mas com relação à pergunta se ela é vilã ou heroína, eu acho que ela, para mim, né, ela, na verdade, vai ser um misto. Ela vai ser a heroína, porque vai salvar vidas. A gente ainda não passou, ainda nem chegou, talvez, no pico. A gente não tem ideia do esforço que é necessário para salvar vidas. Mas, com certeza, eu acredito que ela já está salvando vidas, tá? Nessas 2 semanas, 3 semanas. E o impacto que ela vai causar na economia, que eu acho que é uma questão da gente entender. Mas, com relação à família, com o relacionamento, eu acho que realmente a gente vai ter a oportunidade de rever certas coisas, certas formas de se lidar com os nossos entes queridos. Está entendendo? Às vezes, até na questão de você lá na Ásia, pessoal, quando está doente, o pessoal fica segregado, tem uma higiene pessoal mais apurada. Eu acho que isso vai ficar na nossa mente. Essa questão de você ter cuidado com os mais velhos, com quem você ama, tá entendendo? Você conversar, você entender, porque talvez eu possa estar com minha mãe hoje e daqui a 2 semanas, 3 semanas eu não estar mais com ela, tá entendendo? Você pode estar com um idoso na sua família, ou então até mesmo com alguém que tem algum problema que seja desse grupo de risco. Então a gente tem que repensar muita coisa. Às vezes Deus permite certas coisas para a gente repensar como a gente se relaciona com as pessoas. E isso é uma coisa importante. É importante a gente saber como que a gente se relaciona, como a gente demonstra amor. Cada um demonstra amor de uma forma. E, às vezes, ela precisa ser falada, essa demonstração precisa ser compreendida. Você pode, talvez, não saber como faz, mas fala assim, poxa, eu estou cuidando de você assim, estou fazendo isso para você. Existem várias... Assim, tem um livro que eu li, que é de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. E ele, basicamente, ele vai na linha falando sobre Deus. Então, existem 5 formas de você falar, demonstrar o amor para as pessoas. E eu acho que é nesse momento que a gente precisa, de repente, apurar isso. E, assim, a gente, como brasileiros, a maioria dos brasileiros costumam ser bem calorosos, né? Gosta de abraçar, apertar a mão, tocar na pessoa enquanto fala.
E esse momento de quarentena, né, de isolamento social, eu acredito que deixou muita gente estressada por ter que mudar tantos hábitos que já vivia desde sempre. Então, eu quero saber de vocês se tem causado estresse essa grande mudança de hábitos higiênicos. Se vocês têm ficado com uma neura, alguma coisa assim que está preocupando muito vocês ao ponto de estressar vocês. Você, William, ficou assim? No começo, eu fiquei meio que apavorado, porque a gente só vê na mídia assim, muita notícia ruim, né? A gente só tipo, contabiliza os infectados, mas os que estão sendo curados não está sendo passado para a gente. E o que acontece? A pessoa está em casa, ela fica muito sendo massacrada, vendo só televisão, e essas informações vêm de encontro também ao nosso coração, à nossa mente, né? Porque a Bíblia diz que o crer ele vem pelo ouvir, né? Então a gente escuta, e aquilo ali, se a gente não tiver firme em Deus, você acaba, não morre, não vai ser infectado pelo coronavírus, mas vai vir a depressão, vai vir um pânico, né? Então a gente procura fazer o quê? Se prevenir, né? Estou escutando bastante pregações, louvores que edificam, pregações que edificam, fazendo a minha parte como cidadão, né? Como você falou aí, a parte que a gente é muito caloroso, gosta de abraçar, gosta de estar juntos, né? Quem não gosta de estar num rodízio de pizza, num churrasco, que a gente gosta muito de churrasco, mas hoje não é o momento, né? O momento é de fazer a quarentena, como eu falei antes, hoje ela é essencial, então nós precisamos fazer a nossa parte como cidadão, né? A gente, como evangélico, a gente faz a nossa parte e Deus faz a parte dele. E como cidadão, nós devemos, eu como um pai de família, tenho que zelar pela minha família, pelos meus filhos. Como eu posso zelar? Ensinando eles o certo, fazendo a parte nossa de higiene, que acho que essa higiene vai ficar um legado, assim como ficou da parte, quando teve esse evento aí com a SEDAI, muitas pessoas passaram a consumir água mineral, né? Então ficou esse legado da água mineral para se cuidar, e quando passar isso tudo aí, também vai ficar o nosso legado, que a gente vai lembrar que nós ficamos mais junto com nossos filhos, mais junto com nossos familiares, cuidamos mais da nossa saúde. Tem dia que às vezes eu tomo 4, 5 banhos, né? Assim, e para mim é algo novo. Não que eu não tomasse banho, tá, irmãos? Mas é porque a gente toma 2, 3 no dia, mas aí você fica com aquela cisma, aí você vai na cozinha, lava a mão, aí vai no banheiro, bota a cara na janela, vai lá e lava a mão de novo, né? Então, isso aí tem mudado o nosso dia a dia, né? Mas vamos tirar algo positivo disso daí. Nós não estamos isolados um do outro. A igreja não está isolada, a igreja não acabou, os irmãos não foram embora. Nós estamos isolados porque nós estamos de acordo, nós estamos em comunhão, tá? Para eu não levar o risco para a igreja, para não chegar até você não levar para o seu ente querido em casa. Então, nós estamos afastados, mas nós estamos em comunhão, afastados, mas de comunhão, ou seja, de comum acordo. O Caio também falou da outra vez que ele estava falando que mudaram muitos hábitos dele, né? Mas gerou estresse? Com relação à pergunta, questão de estresse, você fala na parte higiênica ou dentro de casa mesmo, na questão de se relacionar com a pessoa, você tem que mudar isso. Como eu moro só com minha mãe, assim, eu acho que não mudou tanto porque ela já ficava em casa naturalmente. Uhum. Talvez eu tenha ficado mais em casa, mas eu fico mais longe dela. Mas para aumentar, assim, o pensamento, eu acho que é muito do temperamento, né? Sim. Porque eu falo da minha casa, mas existem várias casas. Cada um que está assistindo tem a sua casa, tem filhos. Pô, imagina, todo mundo com 3 filhos em casa, a esposa, o marido. Pô, e as crianças são dinâmicas. Elas ficam em casa correndo para lá e para cá. E, pô,
assim, cada um tem um temperamento. Às vezes tem gente que gosta de ficar mais quieta, mais calma na sua. A criança, no tempo todo ali, vai estressar a mãe, vai acabar dando algum problema. Mas isso a gente tem que mentalizar e procurar colocar na mão de Deus e equilibrar, porque é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar, né? E assim, a gente recebeu aqui da produção algumas informações sobre algumas estatísticas do período da quarentena, beleza? Acidentes de carro, 0. Homicídios, 0. Roubos e assaltos, 0. Brigas de casal, 7.349. Apresentação de bebês na igreja, 20.648. Amém, irmãos? Amém? Amém. Gente, nós temos aprendido muita coisa com esse bate-papo. Mas agora a gente vai falar sobre os efeitos da quarentena na economia do país. É um assunto polêmico. Nas redes sociais a gente vê que as pessoas não estão concordando muito entre si, se para a quarentena, se continua a quarentena. Mas a gente quer saber dos nossos convidados o que ela tem causado de efeito na área financeira deles. Será que tem causado problemas? Será que eles conhecem alguém que está passando muita necessidade por causa dessa paralisação nacional? Vamos ver. Caio. Como eu tinha falado antes, eu sou um empregado público, mas a questão toda que eu tenho visto é muita gente, o trabalho informal tem sido muito afetado. Então, essa quarentena, ela tem que ser bem equacionada pelos governantes, pelo presidente e pelas autoridades mundiais. Tem que estar em mais de 180 países. E muita gente está deixando de ganhar seu lucro, seu dinheiro, o pão de cada dia para dar para os seus filhos. Se for para pensar, a quarentena ela tem sido uma vilã nessa questão. Até respondendo a outra pergunta. Com relação, eu estava vendo na televisão, tem muita gente, as empregadas domésticas, sabe se vai ou não vai para o trabalho. As donas de casa têm pedido para elas ir, mas elas ficam com preocupação, com medo, como que vai sustentar se elas não têm carteira assinada. Tá entendendo? Tá aparecendo muita gente, o pessoal, motorista de ônibus, está sendo deixado em casa e com férias coletivas, assim como o Williams falou. E esse é um problema muito grande, que na minha questão, no meu pensamento, só quem tem essa solução é Deus. Equacionar tempo de ficar em casa, a quarentena, com a questão do emprego, da solução para essa pandemia. Quando que vai ser liberado ou não a quarentena? É uma coisa que a gente tem que refletir e orar e pedir a Deus. Pedir a Deus é um momento da gente se voltar para Deus. Tem uma palavra que meu pai fala que eu tomei para mim. Como meu pai é militar, ele está na reserva, está aposentado, mas ele continua falando, a minha estabilidade, ele fala assim, a minha estabilidade é Deus. Então, a gente não pode ficar tranquilo, achar que se eu tenho um emprego público, isso não pode mudar. O governo pode tomar uma ação e, de repente, diminuir os salários. E a gente tem que estar preparado para isso, para ajudar também. Está entendendo? Então, eu fico pensando que nessa questão também vai entrar a questão da filantropia. Tem muita gente, como meus vizinhos, tem vizinho que trabalha informal. Eu estava vendo que estava passando fome. Você pode, de repente, dar uma cesta básica, ajudar com alimento. Tá entendendo? Você vê muita gente, muitos restaurantes estão fechados, o pessoal está perdendo o seu lucro, vai mandar a gente embora. Apareceu na televisão que o governo assinou em diário oficial que vai ajudar o trabalhador informal com R$600. Isso também vai valer para o Bolsa Família, que é menor. Então, essa é uma ajuda. Lá na Europa vai ser colocado na economia mais de 900 bilhões de euros para tentar ajudar. Mas vai haver desemprego, vai haver muita coisa. A gente não tem noção, a gente nunca viveu isso. E a única solução é se voltar para Deus e pedir para Ele ajudar. E a gente, na nossa capacidade, que a gente puder também. A gente não pode ficar alienado do problema, ficar em casa só esperando passar. Tem gente passando necessidade na nossa igreja, e a gente não sabe, tá entendendo? Tem gente passando necessidade na nossa rua, e a gente está vendo muita gente
com ações de amor para tentar ajudar. E a gente tem que tentar ver desse lado. A economia é uma incógnita, né? E realmente tem muita gente passando, eu tenho visto. E para você, William, como é que está sendo, economicamente falando, enfrentar esse período para você ou para alguém que você conhece? Para mim, como eu falei aí, que foi me dado férias, né? Então, no momento, eu não estou sentindo muito isso, né? Mas no mês que vem, a gente não sabe como é que vai ficar. Mas eu tenho visto na televisão, muitas pessoas com trabalho informal estão passando por dificuldade. Até nessa hora, a gente tem que ter compaixão, né? Acho que a palavra é compaixão. Ou seja, se colocar também no lugar do outro, né? A gente se colocar no lugar do morador de rua. O município tem abrigo? Tem, mas nem todos vão para o abrigo, né? A gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue. A gente sabe que as pessoas às vezes estão ali por intervenção maligna. E a gente vê que tem afetado muito eles. Agora, eu acho que nós, como cristãos, devemos ter uma posição diferente em relação à parte de economia, né? De que forma ter uma opinião diferente? Porque a nossa vida está na mão de Deus, né? Como disse Jó, eu nasci nu, né? E Deus deu todos aqueles bens para ele, né? E hoje, eu estava olhando e meditando lá em casa, na garagem lá, aí 3 carros, né? De anos diferentes, de valores diferentes, de pessoas diferentes. Mas estamos todos proibidos de sair. Então, economicamente falando, quem tem um Fusca, quem tem a BMW, quem tem o jatinho, nós estamos todos juntos. Então, aqueles que podem ajudar, contribuir, que contribua. Procure o pastor da igreja, que o pastor ele conhece as ovelhas. Às vezes o irmão não se abre com a gente, mas como a gente tem o pastor da igreja como o nosso referencial, a gente procura ele. Se tiver algum irmão passando por algum momento difícil, comunique. Às vezes a gente não tem muito, mas a gente pode dividir. A hora é essa, porque o momento está ruim, economicamente falando, para todos. A gente sabe que você vai ao mercado, o arroz que custava R$ 9,90, hoje está R$ 16,90. Você sabe que o quilo de açúcar que estava R$ 1,69 há um tempo atrás, hoje está R$ 2,89. O álcool em gel, que hoje é necessário, né, para a gente fazer a higienização, que era R$ 7,00 e pouco. Tem gente vendendo a 40, 50. Então, o momento é de nós nos unirmos. A Bíblia diz que, antigamente, juntava tudo que tinha e dividia. Hoje, quem sabe o propósito de Deus com essa pandemia não é a gente se unir mais, não é a gente olhar mais para o outro e ver que aquele que está desfavorecido precisa da nossa ajuda. Porque a gente não pode olhar como um empresário, né? Um empresário só quer ver lucro, ver lucro, ver lucro. Mas a Bíblia diz o quê? Amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. Sim. E a gente está percebendo que esse período da quarentena, ela tem causado muita reflexão nas pessoas no lado econômico, né? Questões que elas não se preocupavam, agora elas estão se preocupando mais, até mesmo com o seu próximo. E a gente também, a partir de pesquisas, sabe que quando cai 1%, quando aumenta, na verdade, 1% na taxa de desemprego, 30 mil pessoas começam a passar por necessidade. 1%. Então, isso não é algo simples o que está acontecendo na nossa nação.
As pessoas que estão entrando em desemprego, elas vão precisar se reinventar, vão precisar no primeiro momento, talvez, de ajuda. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês, de forma definitiva, acham que a quarentena está sendo positiva ou ela está sendo negativa? O que você acha, Caio? De forma definitiva. Economicamente. Sinceramente, eu acho que eu não tenho sentido o impacto, mas com certeza está sendo muito ruim. Ela não vai ser boa. Muita gente vai ficar desempregada. E essa equação, como eu tinha falado anteriormente, o presidente, as autoridades vão ter que ajustar. E, como você falou, as pessoas vão ter que se reinventar. Novas formas de trabalho, de renda. O problema vai ser com as pessoas que não têm essa capacidade, de repente, de conhecimento. Tá entendendo? Então, o governo, acredito, né, que vai ter que colocar muito dinheiro na economia. E, por outro lado, parece que ele vai ter que colocar mais taxas. Estava previsto a voltar o ICMS, uma taxa que eu não lembro pela idade, né? Mas que vai cobrar mais da gente, vai tirar. Então, meio que vai ter que dividir para todo mundo essa conta do Covid-19. É o que a princípio, eu imagino. Sim. E está sendo um efeito tanto para pessoas que são os empregados, como também para os próprios trabalhadores, né? Porque os empresários, eles também estão desesperados porque as pessoas não estão podendo ir para o trabalho trabalhar. Então, essa quarentena, na minha perspectiva, ela tem sido muito negativa por questões numéricas. Ela tem prejudicado mais gente do que feito bem para as pessoas, sejam elas empresários ou os próprios trabalhadores. Então, gente, tá top? Tá top. Tá legal? Tá legal. Tá divertido? Tá divertido. Eu vou parar com isso? Não sei se eu vou parar com isso. Eu tô ficando louca? Acho que eu tô ficando louca. Deve ser efeito da quarentena? Acho que é efeito da quarentena. Ai, meu Deus. Que loucura. Gente, o tanto que a gente está aprendendo com esse período, na verdade, está quase sendo um intensivo da vida, né? A gente nunca parou para refletir tanta coisa em tão pouco tempo. Mas como é que está sendo a sua vida com Deus? Você está passando por um cara a cara com Deus? Você está entrando no secreto com Ele? Ou, na verdade, você está até um pouco feliz que essa quarentena está acontecendo e você não tem que vir para a igreja? Caraca, hein? Mas eu quero saber dos nossos convidados o quanto que a quarentena tem afetado a vida deles e se ela tem sido uma vilã ou uma heroína para eles. Como é que está sendo para você, Williams? Vamos ver, tem dois lados, né? Como o ser humano, a gente sente a necessidade do convívio com os irmãos, né? A gente quer abraçar, né? Quer dar a paz do Senhor pessoalmente, quer estar junto, quer compartilhar bons momentos, se for numa churrascaria, num sítio, onde for, né? Mas agora, como um ser espiritual, eu acho que é um momento que a gente está mais próximo de Deus, né? Eu vou ser atingido pelo corona, como é que está a minha vida com Deus? Se eu for atingido, se eu morrer, eu tenho certeza da minha salvação? Então, acho que nesse âmbito aí, a gente está mais próximo de Deus. Estamos afastados de alguns irmãos, mas mais em comunhão com Deus, né? A gente está procurando... a gente tem que ir pela Bíblia, né? A Bíblia diz que há tempo da gente abraçar, há tempo de a gente se afastar, há tempo de a gente ficar próximo. Diz também que em alguns livros que já teve outras pragas como essa, né? E a Bíblia diz que foi um tempo que a gente
teve que se afastar das pessoas, ficar dentro das nossas casas, algumas Bíblias dizem tendas, mas que isso passa, né? Então, o que eu quero dizer para você que está nos ouvindo, não se desespere, porque isso vai passar, tá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Porque se a gente for ver pelos acontecimentos bíblicos, Deus nunca livrou o povo de passar pela situação, mas Ele livrou o povo na situação, né? Assim como Ele na fornalha, com Daniel na cova dos leões, Ele não impediu que o Daniel caísse na cova dos leões, mas Ele livrou Daniel. Assim como hoje o que a gente precisa é estar em quarentena, não quer dizer que nós não estamos em comunhão, tá? Tem até no WhatsApp aí, que a maioria das pessoas tem o WhatsApp, se você fizer uma chamada de vídeo, eu acho que tem como colocar mais 3 ou 4 pessoas. E tem um aplicativo que já põe 100 pessoas, né? Então eu acho interessante se a gente usar esse aplicativo para o bem, para a gente ter você olhar no rosto do seu irmão, né? Que às vezes o nosso cérebro é interessante, porque a gente pode não ver a pessoa há 10 anos, mas se a gente sonhar com aquela pessoa, a gente vê a imagem dela nítida. E eu acho que isso vem de Deus, né? Então, nós não estamos esquecidos, os irmãos não estão esquecidos em casa, tá? A gente tem o grupo da igreja, a gente tem o grupo de casais. Se precisar, irmãos, liga, manda um zap. Não vamos deixar, né, de ter o contato, vamos deixar de ter o contato físico. A gente vamos estar longe, mas estamos perto também, né? Como a gente pode usar o celular, que está pegando muita gente que está próximo e está se separando e está unindo quem está longe em outros países. A gente pode usar isso para a gente nos ver face a face e adorar o Senhor juntos. Sim. E para você, Caio, a quarentena foi uma vilã ou uma heroína? Assim, com relação na sua vida com Deus. A nossa vida com Deus, né? Eu acho que é realmente uma vida cotidiana com Deus. Acredito que quem realmente tem o hábito de fazer seus devocionais, falar com Deus, ler a Bíblia todo dia, está sendo realmente de mais proximidade, porque você está tendo mais tempo para, de repente, esmiuçar a Bíblia e para falar com Deus. Mas, assim, eu vou enfocar em outro ponto, que, na verdade, esse tempo que Deus deu, falar igual o meu pastor fala, existe na igreja o culto congregacional e o culto individual. Congregacional com os irmãos, que a gente faz, e o individual que a gente presta a Deus no nosso íntimo. Realmente, isso tem dificultado. Até quem é muito ativo na igreja, né? Quem toca, quem prega, exerce alguma função na igreja, acredito que tenha sido um pouco difícil. Está sendo difícil para as pessoas que são muito ativas na igreja, e até mesmo quem não é muito ativo, mas que gosta, tem essa proximidade, tem essa relação com facilidade de se relacionar com as pessoas, tem sido difícil. Mas eu gostaria de focar em outro tipo de culto, que é em casa. Muita gente não fala, mas eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe, quando ela era nova convertida, eu devia ter entre 4 a 6 anos, 10 anos, minha mãe me chamava para fazer o culto familiar. Pô, talvez esse seja o momento da gente repensar. E esse é o momento que a gente leva a vida com Deus, que a gente demonstra, que a gente apresenta aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, a quem a gente chama, os nossos avós, quem estiver junto, como é a nossa vida com Deus. Esse culto familiar, minha mãe chamava meio-dia, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, pô, vamos fazer um culto simples. Chegava, vamos fazer uma oração, fazia oração, cantava 3 hinos, lia a palavra, explicava, falava alguma coisa e agradecia. É um culto simples, mas que pode ser e é para se deixar um legado para os seus filhos. Entendeu? O que a gente leva, que eu levo hoje de Deus na minha vida, que eu leio a Bíblia, que eu busco a Deus, eu lembro disso. Eu lembro que minha mãe, em casa, ela se propunha a fazer isso. Talvez hoje ela mais velha seja mais difícil,
bem que eu tenha feito também com minha mãe em casa. Então, essa, de repente, seja uma coisa importante. A gente vai voltar para os nossos cultos congregacionais com todo mundo. Mas a gente tem que ensinar em casa. Fala na Bíblia que a gente precisa ensinar. Aonde que a gente estiver andando, na nossa casa, os nossos filhos, na nossa mesa, a gente tem que ensinar como se adora a Deus. E a adoração a Deus é contínua. A nossa vida é um culto a Deus. E, realmente, eu acho que isso tem mudado. Creio e peço a Deus que isso tenha se tornado uma coisa contínua na nossa vida. Com relação a o que você falou, muita gente, de repente, está de férias, fala assim, poxa, faço tanta coisa na igreja e agora eu estou dando uma relaxada. Mas, com certeza, até esse pessoal fala assim, caramba, eu reclamava que estava indo muito na igreja, que tinha muita coisa. Eu lembro que eu tive um período que eu estava estudando, que eu tinha que ir domingo mais cedo para o trabalho, tinha que ir domingo de noite. E hoje, sempre que eu tenho oportunidade de ir na igreja, mesmo que eu chegue 10 minutos para terminar, eu vou na igreja. Porque o salmista fala lá, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias, né? Que eu possa estar na presença dEle. A casa de Deus é física, mas é a presença de Deus. Entendeu? Fala que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias fora da presença dEle. Então, são coisas que realmente a gente vai repensar. O templo é um lugar, nós somos o templo do Espírito Santo. Existe e há necessidade da gente ter comunhão. Quão bom é que os irmãos vivem em comunhão, né? Então, é uma nova forma de se repensar. E como o William falou também, a questão do culto, as lives, a questão da videoconferência, são coisas novas e eu acredito que esteja aumentando a nossa capacidade de chegar nas pessoas. É uma coisa boa. A gente... Realmente, essa quarentena tem feito muita coisa ruim, mas, por esse lado, muita gente tem aprendido muita coisa e tem exercido essa forma de se relacionar com as pessoas. Então, a gente consegue perceber que a quarentena ela tem feito as pessoas reavaliarem os seus valores, né? Aquelas pessoas que vinham na igreja, às vezes, só por vir, mas agora estão percebendo quão é diferente você fazer um culto assistindo uma live ou presente com o seu irmão do lado. Então, a gente tem percebido, tem tido essa oportunidade de realmente começar a ver aquilo que realmente importa. Mas aí eu quero compartilhar com vocês aqui de casa, e o pessoal aqui, algumas metas para a gente pós-quarentena, beleza? Primeira meta, emagrecer 30 quilos. Segunda, abraçar todas as pessoas que eu vejo pela frente. 3, nunca mais faltar um culto na igreja. E 4, não reclamar quando o pastor fala, aperte a mão do seu irmão que está ao lado. Gente, a gente começa a reparar aquilo que realmente anima o nosso coração. Mas para você que talvez está muito desesperado com as coisas que estão acontecendo, eu falo para você, fique em paz, porque no céu não tem crise. Deus, ele não está abalado com o que está acontecendo na terra. Então, você precisa olhar para o ponto que é firme. Os seus pés precisam estar sobre uma rocha. E a única rocha que existe é Cristo. A gente estava com tanta esperança de que 2020 ia ser um ano sensacional da nossa vida, 2020. Mas o que aconteceu surpreendeu a humanidade inteira. Então, o ser humano que é cristão, ele pode sempre ter a sua esperança, porque pode ter sido um ano horrível ou um ano ótimo. A nossa esperança não está baseada naquilo que a gente enxerga, mas naquilo que a gente crê. Porque o justo, ele não vive por vista, mas sim pela fé. E agora a gente quer fazer os nossos agradecimentos. Primeiramente, a gente agradece o pastor Sostene por ter abençoado, está sempre abençoando a nossa igreja, o pastor Sostene e toda a sua família. Também agradecemos ao pastor Galbon Ximenes e a sua esposa, irmã Abdineia, que disponibilizou esse espaço muito cheiroso que se chama AD Caramuru. Também agradecemos aos nossos convidados que vieram. Muito obrigada por terem aceitado o convite, por estarem aqui, disponibilizado o tempo de vocês. E eu vou abrir esse espaço para vocês quiserem mandar algum abraço, falar oi, estou na AD Caramuru, algum recado para os seus familiares. Essa é a hora, pode falar. Eu quero agradecer pela essa rica oportunidade de participar, né, porque não é
se estendido a todos. Aqui a gente tem a oportunidade de se expressar, de rever alguns irmãos e falar que no começo do ano as pessoas estavam preocupadas de uma guerra com mísseis, com navios, com bastante canhões, e veio uma guerra, apenas um vírus, né? Ele pegou o mundo todo, e o remédio, ou a arma contra essa guerra é o amor, né? Então, eu acho que nesse momento eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui falando com os irmãos, agradecer a minha esposa, né, que a gente também conversamos antes de eu vir para cá, e agradecer a Deus e falar como salmista: ensina-me, né, a contar os meus dias, para que eu tenha um coração puro, né, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Talvez você está aí nessa hora, se pensando em tirar a sua vida, pensando que não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas confia em Deus, porque o Senhor, Ele há de prover tudo em nossas vidas. Assim como o passarinho, ele não tem casa, ele não guarda, não junta dinheiro, mas o Senhor todo dia cuida dele. Que o Senhor possa cuidar da minha vida e da sua vida também. Caio? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de a gente conversar, falar, e Deus fala conosco de várias formas, né? Agradecer também ao meu pastor lá, falar que estou com saudade da igreja, de todo mundo, que Deus abençoe e que a gente consiga passar logo esse momento. Minha mãe também, muito tempo que eu estou sem abraçar ela, mãe, quando passar isso, eu vou te dar muito abraço, muito beijo. E com relação, até o que o Williams falou, deixar o pessoal meditando no Salmo 30, fala que se o pessoal começar a ler tudo, vai ver que realmente tem alguma coisa a ver com esse período que a gente está passando, mas no meio ele fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, tá entendendo? Então Deus tem permitido essas coisas para a gente se voltar para Ele, que a terra, que as igrejas, que nós cristãos nos voltemos para Ele, porque Ele cura. Nesse salmo também fala que Ele tem a cura. Ele tem a cura para tudo. Então, que nós voltemos para Deus, que busquemos, porque Ele tem a cura, Ele tem a capacidade de riqueza, da economia, Ele é a solução para qualquer coisa que a gente precisa. Glória a Deus. A gente também quer agradecer essa equipe linda e maravilhosa que está por trás das câmeras e computadores para produzir esse programa que você está assistindo agora. E também a gente quer agradecer você que teve esse momento com a gente nesse Caramuru Flix, nos assistindo nesse bate-papo sensacional. Muito obrigado por você estar com a gente. Comenta aqui embaixo também qual é a sua posição, seu posicionamento. Divulga para os seus amigos. E tamo junto para o próximo Cara a Cara AD Caramuru. Tchau, tchau. Cara a Cara. Expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar